E nesse vídeo aqui você vai aprender junto comigo como criar um design para uma ótica utilizando apenas o Photopea pelo celular. Então é esse exato design aqui que a gente vai estar criando totalmente do zero utilizando o celular. Então se você está curioso de como que a gente vai fazer isso aqui totalmente utilizando apenas o Photopea pelo celular, é só ficar comigo até o final do vídeo para aprender. Olá, divergente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Davidson Roseno, designer divergente. E se você é novo por aqui e utiliza o seu celular para criar seus projetos, eu te convido a se tornar um divergente. É só clicar aqui no botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo. Então vamos aqui para a tela do nosso Photopea. Vamos aqui saber como que a gente vai estar criando esse design aqui totalmente exclusivo aqui para você oferecer para o seu cliente ou até mesmo para você fazer como parte do seu portfólio. Então, como esse projeto aqui ele é um projeto um pouco complexo, eu dividi ele em algumas partes, tá bom? Então vamos iniciar aqui primeiramente criando o nosso próprio projeto, o formato que a gente vai estar utilizando aqui no nosso design. Então vou excluir aqui o Photopea, certo? Essa aqui é a interface do Photopea, então a gente vai clicar aqui em novo projeto. Você vai colocar o nome do seu projeto e você vai selecionar aqui, ó, a quantidade de altura e largura. Então você seleciona essa opção aqui, na qual ele vai ficar em 1080 de largura por 1350 de altura, tá bom? Se não tiver aparecendo essa parte aqui do Instagram, é só você digitar aqui automaticamente 1080 de largura por 1350 de altura, tá bom? Após isso é só você clicar aqui na parte de criar. Então já criamos aqui o nosso projeto, na qual a gente vai estar iniciando aqui a criação do nosso design. Então a primeira parte aqui do nosso projeto é a gente criar o nosso background. E se você notar aqui no nosso projeto, aqui o background ele tem algumas linhas, né? Uns quadrados aqui, ó. Então é isso que a gente vai estar fazendo primeiramente aqui no nosso projeto. Então para criar essas linhas específicas, a gente vai estar fazendo aqui o seguinte. Vou criar uma nova aba aqui do projeto no Photopea. Então a gente vai vir aqui no menu principal em arquivo, vamos clicar aqui em novo. Então vamos clicar aqui nessa opção padrão do Instagram, 1080 de largura por 1080 de altura. Vamos clicar aqui em criar. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai selecionar a opção de formas, que é essa opção aqui, e vai dar um clique aqui apenas, tá? E aqui você vai escolher o formato desse retângulo. A gente vai escolher o mesmo formato aqui do nosso projeto, que é 1080 de largura, certo? Então a gente adiciona aqui, ó, 1080 de largura e automaticamente ele vai aparecer aqui a altura. Se não tiver aparecendo 1080 de altura, você adiciona aqui tranquilamente, tá? A gente clica aqui em aceitar. Agora vamos mover essa imagem aqui, esse formato que a gente acabou de criar, vamos colocar aqui no nosso projeto. Então vou selecionar a primeira ferramenta de mover, vou clicar aqui em controle da transformação e aí a gente consegue mover aqui automaticamente esse nosso projeto, tá? Então essa aqui é a primeira parte. A segunda parte agora é a gente remover essa área aqui em específico, que a gente não vai querer a área totalmente preenchida, vamos querer apenas a parte das laterais. Então como é que a gente faz isso? Primeiramente a gente vai vir aqui na parte de camadas, selecionar a camada aqui da nossa forma, dar dois cliques, ele vai abrir aqui o estilo de camadas, tá? Então a primeira coisa que você vai estar fazendo aqui no estilo de camadas é tirar aqui, ó, zerar totalmente o preenchimento, tá? Para ele ficar zerado, porque o que a gente vai adicionar aqui é o traçado demarcador. Então a gente clica em traçado demarcador, vai aqui na opção de posição e coloca dentro, tá bom? E aqui no tamanho em específico você vai colocar 25 pixels, para ele ficar exatamente daquele tamanho ali que a gente viu no nosso projeto. Se você quiser um pouco mais fino, se você quiser essa linha um pouco mais grossa, é só você ajustar aqui esse formato, tá bom? A cor, podemos deixar a cor que a gente quiser, eu posso deixar na cor preta ou branca, não tem problema, porque depois a gente também pode alterar isso aqui, mas eu vou deixar aqui na cor branca mesmo, tá? Vou clicar em aceitar e aqui novamente a gente clica em aceitar. Perfeito, então já temos aqui, ó, vou tirar o background, né? Então já temos aqui, ó, a nossa linha, tá? Então como é que a gente vai fazer com que isso aqui seja um pattern? Como que a gente vai transformar isso aqui como um pattern para ficar totalmente personalizado lá no nosso projeto? Então basicamente a gente vai remover o fundo, tá? Isso aqui é muito importante, você vai precisar remover o fundo aqui, é só clicar no olho para tirar a visualização. Basicamente agora você vai vir aqui no menu editar, você vai descer e vai chegar aqui nessa opção definir novo. Você clica aqui, ó, e seleciona a opção padrão. Então, padrão adicionado. Após isso, a gente já pode excluir aqui essa página. A gente não vai mais utilizar ela, certo? Vou clicar aqui em OK. E podemos ir aqui no nosso projeto. Eu vou renomear aqui o meu projeto, porque esqueci de renomear, né? Então, vamos colocar aqui ótica, design, perfeito. Alteramos aqui. Vou clicar em aceitar. Então, vamos fazer aqui a colocação do nosso background primeiramente.
Então vou selecionar aqui tanto a parte das minhas imagens, quanto também a parte das cores que a gente vai estar utilizando. Para você adicionar suas imagens, é só você vir aqui no menu principal em arquivo, clicar em abrir e posicionar, e a partir daí você seleciona as suas imagens que você vai estar utilizando nesse projeto. E lembrando que tanto a imagem quanto as cores que a gente vai estar utilizando aqui, eu vou deixar no primeiro link aqui deste vídeo, que é onde você vai baixar aqui tanto a imagem quanto também as cores, caso você queira fazer um projeto aqui igual a gente está fazendo no vídeo, tá bom? Então acabamos de adicionar aqui tanto a nossa imagem, né, da modelo que a gente vai utilizar para esse projeto, quanto também as cores, tá? Então as cores eu vou posicionar aqui em cima, certo? E a gente vai utilizar primeiramente essa primeira cor para criar o nosso background. Então vou clicar aqui nas camadas de ajuste, selecionar a opção de preencher com cor sólida, e a gente vai dar um clique aqui, ó, exatamente nessa cor aqui do fundo, tá? Vamos clicar em aceitar. Perfeito. Após isso, a gente só jogar aqui as cores para cima para a gente poder ver, né? Perfeito, a gente já pode excluir aqui essa opção do background, já que a gente criou uma nova camada, que essa sim é o background da nossa imagem. Então agora o que a gente vai fazer é adicionar aquele pattern que a gente fez ainda há pouco. Então para adicionar o pattern, basicamente você vai clicar nas camadas de ajuste novamente, selecionar aqui agora essa opção em preencher com padrão, que foi justamente o que a gente fez agora há pouco, tá? Então aqui a gente vai selecionar o padrão, nesse caso aqui é sempre a última opção, porque a gente acabou de fazer, certo? E aqui na escala você vai colocar o tamanho da sua escala, se você quiser menos, se você quiser mais, tá? Como no nosso caso é deixar ele o menor possível, a gente vai colocar aqui o mínimo, que é 5. Ele vai ficar desse jeito aqui, olha só, tá bem interessante aqui, certo? Então, como eu mencionei lá na hora que a gente estava criando o pattern, se você quiser um traço aqui um pouco mais fino, se você quiser um traço um pouco mais grosso, é só você ajustar na hora que você for fazer o pattern. Então, basicamente isso, a gente não precisa mexer em mais nada aqui, então a gente já pode voltar. E aqui na parte eu vou deixar numa opacidade um pouco baixa, eu não quero deixar assim para não chamar tanta atenção. Então aqui na parte da opacidade eu vou clicar e vou selecionar aqui, ó, 5 pixels, para ele ficar assim, ó, bem suave mesmo, tá? Não sei se você vai estar conseguindo enxergar, mas olha só, tá bem suave mesmo, é exatamente por isso. Por quê? Ele vai ficar um pouco mais intenso a partir do momento que a gente começar a colocar as nossas iluminações aqui no projeto. Então ele vai ter que ficar aqui bem suave mesmo, tá bom? Então após isso agora a gente já pode habilitar aqui a camada da nossa modelo, vou habilitar aqui, e também podemos adicionar as nossas informações de texto, tá? Então para não atrapalhar, vou desabilitar o modelo para a gente adicionar os nossos textos. Então para adicionar é bem simples, a gente clica aqui na ferramenta de texto, a fonte, a tipografia que a gente vai estar utilizando nesse projeto é a tipografia Barlow, é só você clicar aqui e pesquisar por Barlow, tá bom? Então você clica, segura e arrasta. Então aqui a gente vai adicionar o nosso título. Então eu vou colocar aqui o título do meu projeto. Então acabei de adicionar aqui o meu texto. Para você fazer as configurações aqui, basta a gente clicar aqui nessa opção da direita, que são as opções dos caracteres. Aqui a gente pode ajustar tanto a tipografia quanto o peso dessa tipografia, fonte, cores e tudo mais, tá bom? Então a primeira coisa, a gente vai aumentar o peso dessa tipografia. Eu não quero esse peso médium, tá? Eu vou querer o peso aqui mais pesado dessa tipografia, que é o peso black. Então eu vou selecionar aqui a opção black, esperar o Photopea carregar, já carregou, perfeito. A cor em si, a gente vai adicionar a cor branca, maravilha. Aqui o tamanho a gente pode deixar em torno de 120, 121, vamos ver aqui nesse tamanho, maravilha, aqui já tá bom o suficiente. Se a gente perceber aqui, as nossas linhas, elas estão um pouco distantes uma das outras. Então como é que eu faço para diminuir aqui esse espaçamento entre linhas? Aqui no próprio nome, ó, entre linhas você pode ajustar o tamanho para deixar maior ou menor esse espaçamento, tá? Vou estar deixando aqui, ó, espaçamento bem curto, tá bom? Então maravilha, aqui já tá bom o suficiente. Agora vamos adicionar o nosso outro texto. Então como é que a gente faz? Para duplicar, você clica, segura e arrasta para cá, para criar uma cópia desse texto. E no texto de baixo a gente vai adicionar as outras informações aqui referente ao meu projeto. Acabei de adicionar aqui, obviamente nessa fonte não vai ficar desse jeito, então a gente vai vir aqui nos caracteres, vai diminuir o peso dessa fonte para regular, e também o tamanho dessa fonte a gente vai estar deixando aí em torno de 34, vamos ver aqui, ok. As entrelinhas a gente pode diminuir também. E aqui essa área a gente vai estar deixando com 2 linhas apenas. Então vou dar 2 cliques e podemos aqui clicar nessa área aqui da nossa caixa do texto para ajustar aqui, ó, a quantidade de linhas que vai aparecer no nosso projeto. Eu vou deixar aqui, ó, dessa forma aqui, perfeito. E aqui sim a gente agora pode ajustar as entrelinhas, mais ou menos aqui, em torno de 40, 43 já tá bom o suficiente. Agora a gente vai adicionar
as nossas linhas guias para poder alinhar aqui todas essas nossas informações. Mas antes disso eu vou estar aumentando aqui essa fonte para 40, 42 pixels para ficar um pouco maior. Agora sim a gente consegue visualizar melhor esse projeto, né, essas informações, e ficou bem mais interessante no nosso projeto. Agora sim vamos adicionar as nossas linhas guias para a gente fazer o alinhamento, né, manter um alinhamento aqui bem profissional. Então a gente vai selecionar a ferramenta do Guide Guy. Se for a sua primeira vez abrindo o Photopea, essa ferramenta não vai estar disponível, você precisa habilitá-la, tá? Então como é que você faz para habilitar o Guide Guy? Basicamente você vai vir aqui na opção de janela, clicar em mais e selecionar essa opção de Guide Guy, que já vai aparecer exatamente este ícone aqui na qual a gente vai adicionar as nossas linhas guias. Como que a gente vai adicionar as linhas guias? Eu gosto de adicionar 100 pixels na parte esquerda e direita do meu projeto. E na parte superior e inferior eu adiciono 135 pixels. Então é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Após isso a gente clica em adicionar guias, que já está aqui as nossas linhas guias. Olha só, bem interessante, bem bacana. Agora sim a gente vai alinhar as nossas informações aqui justamente nas linhas guias. Então como é que a gente faz isso? Simples, a gente vai selecionar o nosso texto e fazer o alinhamento aqui. Seleciona outro texto, também faz o mesmo alinhamento. Só que aqui tem um porém, eu não quero deixar esse texto aqui ó, desse jeito. Eu quero chamar a atenção desse texto aqui para algumas informações específicas, como as informações aqui da consulta totalmente grátis e a informação aqui que a pessoa vai ganhar 20% de desconto. Como que a gente vai trazer esse contraste? Basicamente, eu vou selecionar aqui, dar 2 cliques no texto, né, para ele abrir aqui essa seleção, e eu vou selecionar aqui justamente essa área, né? Vou selecionar, clicar segura e arrasta para selecionar aqui essa opção. E aqui no ganha 20% de desconto, eu vou colocar um peso de fonte maior, vou colocar aqui como bold, tá? Não só isso, como também a nossa cor dessa fonte aqui a gente vai mudar. Então vou selecionar aqui a parte das cores e vou clicar justamente aqui nessa cor em tom de azul, certo? Essa primeira cor aqui, perfeito. A gente vai fazer a mesma coisa aqui no nosso outro texto. Então vou selecionar aqui a parte da consulta grátis, vou aumentar o peso dessa fonte para bold e também vou alterar a cor para aquele mesmo tom de azul. Maravilha. Agora clicamos aqui em aceitar. Não precisamos mais fazer nada aqui nesse texto, aqui já está bom o suficiente. E daqui a pouco a gente vai adicionar a nossa CTA, que é a chamada para ação para a pessoa marcar a consulta. Só que agora a gente vai fazer algumas modificações aqui na camada da mulher. Então antes disso a gente vai agrupar todas essas informações aqui para a gente não ter dificuldade aqui na hora que a gente for renomear. Então vou selecionar todas essas áreas aqui do background, tanto a cor quanto o pattern que a gente adicionou no fundo. Então vou selecionar aqui a tecla de atalho Ctrl, vou selecionar essas duas camadas e vou clicar aqui nesse ícone de pasta para agrupar. E aqui a gente pode renomear para BG, que é a sigla para background, tá bom? Ou seja, o fundo da nossa imagem. Aqui no texto a gente vai fazer a mesma coisa, segurando o Ctrl, seleciona as duas informações de texto, agrupa e coloca aqui como texto. E na nossa imagem aqui a gente não precisa fazer nada ainda, já que tem apenas uma única imagem, né? Então vou habilitar aqui a imagem da nossa modelo, e o que que a gente vai fazer aqui justamente nessa imagem? Basicamente, vou tirar aqui as visualizações da nossa linha guia, então vou clicar aqui em fechar guias, para a gente bloquear, e vou clicar aqui em mais para desabilitar a visualização, tá? Mas se a gente clicar aqui novamente, vai aparecer as nossas linhas guias. Então vou desabilitar aqui para a gente visualizar melhor o que que a gente vai estar fazendo aqui nessa imagem. Então basicamente essa imagem aqui a gente vai selecionar ela, deixar ela aqui exatamente na parte de baixo, né, desse jeito aqui. Podemos até arrastar um pouco mais aqui, ó, essa área, mais ou menos aqui. Então a gente seleciona a ferramenta de mover e clica em uma dessas extremidades aqui, ó. Se não tiver aparecendo, é só você habilitar o controle da transformação aqui com a ferramenta de mover, tá bom? Então a gente vai diminuir aqui um pouco o tamanho dela. Eu acho que aqui já está interessante. E agora a gente vai fazer aqui alguns tratamentos nessa nossa imagem. Então eu vou dar um zoom aqui para você visualizar tudo que a gente vai estar fazendo. Se você perceber, tem uns filetes aqui, ó, na nossa imagem. Tá vendo que aqui na borda dela tem esse filete branco? A gente primeiramente vai remover isso. Como? A gente vai selecionar aqui o Ctrl nas camadas de atalho, seleciona a camada dela e clica aqui nesse ícone para fazer o recorte, tá? A gente acabou de recortar aqui o filete. Agora já conseguimos visualizar aqui, ó, que removeu um pouco. Então olha só, antes e depois, antes e depois. Ainda assim dá para ver aqui bastante, né? Então para a gente remover ainda mais, a gente vai selecionar aqui a máscara de camada. A gente dá um clique, depois de selecionar a gente vai vir aqui no menu filtro, outros, e clica aqui em mínimo. E a gente adiciona aqui apenas um único pixel. Então olha só, antes estava assim e depois
antes e depois. Perfeito, já removemos tudo, já adicionamos aqui uma boa remoção aqui nessa área. Maravilha, não só isso, como a gente vai também melhorar a qualidade dessa imagem. Então, para melhorar a qualidade da imagem, você vai vir aqui no menu filtro, aguçar, máscara de nitidez. Então a gente aqui vai adicionar 30, tanto na parte da quantia quanto do raio. Vamos clicar em aceitar. Vamos fazer esse procedimento novamente. Aguçar, máscara de nitidez. Só que agora na parte de cima a gente vai adicionar 100 e na parte de baixo a gente vai adicionar 1. Então olha só o antes e depois aqui dessa nossa imagem. Então vou dar um zoom aqui para você ver. Então olha só, antes estava assim e depois, antes e depois. A gente já melhorou muito aqui a qualidade dessa nossa imagem. Então, depois de fazer isso, a gente vai converter essa camada aqui como objeto esperto. Então a gente vai vir aqui no menu principal em camada, objeto esperto e converter em objeto inteligente. Por quê? Porque agora sim a gente vai fazer um tratamento aqui para melhorar a qualidade dessa nossa imagem, a ambientação aqui que a gente vai entrar nesse terceiro ponto, tá bom? Então vamos lá, primeiramente para as cores, quais cores que a gente vai estar utilizando aqui no nosso projeto. Então basicamente a gente vai selecionar aqui a nossa camada, vai criar uma camada transparente, certo? Nesse aqui a gente vai adicionar como luzes, então a gente pode colocar aqui como luz, perfeito. E nessa camada específica a gente vai selecionar aqui, ó, a camada aqui de formas, tá? A ferramenta de formas a gente vai selecionar a opção em elipse. Então você clica, segura e seleciona aqui a opção em elipse. Vou segurar também no Shift, tá? Para manter aqui uma proporção perfeita aqui do círculo. Então a gente vai aumentar aqui essa proporção, mais ou menos desse tamanho aqui. Aqui nas cores a gente vai adicionar a cor do nosso projeto que a gente está utilizando, essa cor aqui. Então a gente vai clicar em aceitar, perfeito, a gente vai fazer o mesmo procedimento de converter essa camada aqui como objeto inteligente, camada, objeto esperto, converter em objeto inteligente. Agora a gente vai vir no menu filtro, borrão e desfoque gaussiano, tá? A gente seleciona aqui e vai aumentar esse desfoque aqui específico até um ponto na qual a gente não consiga ver essa aqui transição, tá? A transição tem que ser bem suave, mais ou menos aqui em torno de 90 a 100, nesse tamanho aqui específico já tá bom o suficiente. Após isso a gente já pode mover aqui essa camada para nossa modelo, mais ou menos aqui, para chamar a atenção justamente para cá, tá bom? Então a gente vai selecionar dessa forma aqui. Se tiver pequeno podemos até ampliar mais um pouco para cá, desse jeito aqui. Perfeito, desse tamanho aqui já tá muito bom para mim. Agora a gente vai selecionar uma nova camada. Vou clicar aqui em camada transparente. A gente pode colocar como luz 2. Então a gente vai selecionar aqui luz 2. Vai clicar aqui na ferramenta de pincel. Aqui nas configurações do pincel a gente vai deixar a dureza em 0 e aumentar o tamanho aqui, ó, para um tamanho bacana, 200, 300 aqui. Já está bem interessante. Então, maravilha. Agora a gente vai adicionar a cor branca. Se certifica aqui que aqui está a nossa cor branca. Aliás, a cor que a gente vai utilizar é essa daqui, ó, esse tom de azul, certo? Vamos clicar em aceitar e a gente vai dar alguns pontos aqui, ó, para aumentar ainda mais essa intensidade de luz aqui, tá? Antes e depois, para a gente aumentar ainda mais a intensidade na qual essa luz vai chamar a atenção aqui para nossa modelo. Agora a gente vai trazer essa iluminação aqui para nossa personagem, tá? Porque aqui não dá para ver que essa iluminação em específico tá tocando nela aqui, né? Tá integrado nessa nossa imagem. Então como é que a gente vai fazer isso? Basicamente a gente vai selecionar a camada da nossa modelo, vai clicar aqui nessa opção, nas camadas de ajuste, preencher com cor sólida. E a gente vai selecionar esse tom aqui de azul, um pouco mais escuro. Tudo bem, ele vai ficar assim mesmo. É só você clicar aqui no Alt e dar um clique aqui nessa camada, que essa camada vai ficar aplicada apenas na camada de baixo, né? Na opção de mesclagem dessa camada aqui, a gente vai alterar para luz indireta. Vai selecionar essa opção e aqui na opacidade a gente vai deixar em 10%, tá? Então olha só, não dá para ver praticamente nada, né? Não parece que teve nenhuma mudança, mas quando a gente desabilita, olha só, a gente já traz um pouco mais de integração dessa tonalidade aqui para a pele, né? Para a tonalidade da nossa modelo. Não só isso, como a gente vai clicar aqui agora na camada da nossa modelo, vai dar 2 cliques e vai vir aqui nessa opção de brilho interno. Então a gente vai selecionar esse brilho interno, vai selecionar uma tonalidade de cor específica. No caso aqui a gente vai clicar aqui nessa opção, vai selecionar aqui essa tonalidade de cor, esse tom aqui de azul, vamos clicar em aceitar. E aqui você vai fazendo alguns ajustes, tá? Ajuste aqui primeiramente, eu vou deixar a opacidade em 100, só para a gente visualizar aqui onde é que está sendo aplicado. E vamos ajustar aqui o tamanho do projeto, né? O tamanho aqui desse efeito. Então vamos ter que colocar aqui um tamanho que pareça que de fato essa luz está incidindo aqui na nossa modelo. Então a gente vai
ajustar aqui aos poucos. Então aqui acho que em torno de 10 já é o suficiente. Então olha só, antes e depois, antes e depois. 10 aqui para mim já está o suficiente. Vamos clicar agora em diminuir um pouco, né, a intensidade, obviamente. Então vamos colocar aqui em torno de 60. Maravilha. Então vamos clicar agora em aceitar. Então para a gente fazer o seguinte, só que esse efeito aqui, ele não pode ser aplicado em tudo. Por exemplo, aqui nessa área do ombro dela, na parte aqui do braço dela, faz sentido porque a luz está justamente nesse local. Mas aqui na parte superior em cima aqui do cabelo não faz sentido, muito menos aqui nessa parte de baixo, né, na parte da calça, onde praticamente já não existe mais nenhum tipo de iluminação. Então não faz sentido. Então como é que a gente vai ajustar isso? Basicamente a gente vai tirar essa camada aqui que a gente aplicou dessa opção. Então você vai dar um clique, segura e solta, tá? Com a sua opção aí você clica, segura e solta rapidamente, menos de um segundo, que ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó. E aí você clica nessa última opção em criar camadas. Possivelmente quando você clicar nessa opção aqui, geralmente não vai acontecer de primeira. Aí você faz o procedimento para que de fato você consiga clicar nessa opção aqui de criar camadas, tá bom? Então fazendo isso, automaticamente esse nosso efeito ele vira uma camada separada, ele não vai ficar mais integrado à nossa imagem. Agora sim a gente pode clicar nessa camada aqui do nosso efeito, selecionar uma opção aqui para máscara de camada, e aqui selecionamos a máscara de camada, vamos selecionar o pincel, diminuir um pouco aqui o tamanho, certo? Em torno aqui de 130 já é o suficiente. Vamos aqui ajustar a cor específica, vamos ter que deixar a cor preta, que aqui a gente vai conseguir apagar. E aí basta a gente apenas passar aqui, ó, nesses locais onde não faz sentido nenhum ter essa nossa iluminação. Aqui na parte superior a gente pode até diminuir um pouco o fluxo para 30, 40, 50% aí, para diminuir um pouco a intensidade. Agora aqui, ó, na área onde está chegando próxima à iluminação, faz sentido a gente ter um pouco de luz, tá? Então aqui nessa área a gente apaga, mas quando chegar próximo aqui à nossa iluminação, a gente vai deixando aqui esses pontos de luz. E aqui na parte superior também não faz muito sentido de ter toda essa iluminação aqui nessa área, mas a partir do momento que chega próximo aqui, faz sentido sim a gente ter essa iluminação aqui no cabelo da nossa modelo, tá? Basicamente desse jeito aqui a gente já traz um realismo ainda maior. Então olha só, antes e depois, antes e depois. Bem bacana, bem interessante. E agora o que a gente vai fazer é trazer essa iluminação agora um pouco mais intensa aqui na área do pescoço, porque quando a gente tem um ponto de luz atrás, esse ponto de luz acaba aparecendo aqui no rosto da nossa modelo, tá? Então o que é que a gente vai fazer aqui? Vai selecionar uma nova camada, certo? Essa camada aqui vai ter que ficar por baixo da modelo, então a gente clica aqui na nova camada, seleciona o pincel, se certifica que o pincel aqui está na mesma tonalidade aqui desse tom de azul, vamos clicar em aceitar. Aqui nas configurações a gente pode deixar aqui, ó, um tamanho de 160, já vai ser o suficiente. Deixa a dureza em 0, tá? Lembrando. Então a gente vai dar um clique aqui, ó. Dá um clique aqui, um tom mais intenso. Vai dar um clique aqui também. Perfeito. Agora a gente vai criar uma outra camada por cima agora da nossa modelo. A gente vai clicar aqui, criar uma nova camada e vai selecionar aqui, ó, essa área aqui, ó. Justamente essa área para pegar esse tom de iluminação aqui mais para frente da nossa imagem. Então olha só. Antes e depois, antes e depois. Mas não só isso, como a gente vai precisar clicar aqui no Alt e dar um clique aqui, ó, para que esse efeito ele fique apenas aplicado na nossa modelo, tá bom? Então olha só, antes e depois, antes e depois. O pequeno tom de luz aqui, ó, já é o suficiente para trazer essa sensação de que a luz de fato está na nossa imagem. Então agora, para melhorar ainda mais aqui essa nossa imagem, o que é que a gente vai fazer? Basicamente a gente vai melhorar esse tom aqui, ó, de amarelo, tá vendo? Aqui a imagem original, ela tava com um fundo amarelo. Então ao remover o fundo, algumas partes da nossa imagem ela fica com esses tons de amarelo. Então eu não quero isso, como que a gente vai fazer para ajustar? Seleciona a camada aqui da nossa modelo, vai vir aqui nas camadas de ajuste e vai selecionar a opção aqui de matriz e saturação. Você vai vir aqui no Master para selecionar justamente a cor que a gente quer remover, que no caso é o amarelo. Então a gente clica aqui em amarelo e deixa aqui a saturação em 0, tá? Basicamente isso daqui. Então quando a gente for ver aqui, ó, olha só, esse tom de amarelo aqui é removido. Só que obviamente, né, a camada vai ter que ficar apenas para baixo. Então no caso aqui a gente vai selecionar o Alt e dar um Clip Mask aqui nessa camada. Então olha só, antes e depois, antes e depois. Já diminuiu bastante o tom de amarelo aqui da nossa imagem, né? Só que obviamente eu não quero que esse tom de amarelo seja apagado por completo da minha imagem. Eu quero somente que apague aqui na direção do cabelo dela. Então como é que a gente vai fazer isso?
clica aqui na opção da camada de ajuste, vai vir aqui em inverter, ajustes e inverter novamente. Então a gente clica aqui, olha só, não apareceu nada, porque agora a gente vai revelar exatamente esse efeito na qual a gente vai apagar essa parte amarela da nossa imagem. Então a gente vai vir aqui no pincel, vamos deixar aqui a dureza em 0, tamanho um pouco menor, e a camada aqui, ó, a cor em específico vai ter que ser a cor branca, porque a gente vai querer revelar esse efeito. Então basicamente a gente vai passar aqui, ó, nessa área onde a gente não quer que tenha essa intensidade de amarelo, né? Essa influência aqui de amarelo pela nossa imagem. Então tanto na parte de cima quanto aqui na parte de baixo que tem tons amarelados, a gente vai tirando aqui a saturação, tá bom? Então desse jeito aqui já vai estar bem o suficiente toda essa área aqui do casaco dela, onde tem essas áreas aqui um pouco amareladas. Então basicamente, olha só, antes e depois, antes e depois. Basicamente isso daqui você tem que prestar bastante atenção para não deixar o seu projeto amador. O que a gente pode fazer mais aqui nesse projeto? Essa tonalidade aqui, ó, de cor ainda incendia aqui, né? Ainda fica por cima da nossa imagem. Como que a gente vai resolver isso novamente? Seleciona a camada da mulher, cria uma nova camada transparente, clica no Alt, dá um clique nessa nossa camada. Podemos até colocar essa camada aqui como uma cor extra, né? Ou cor do cabelo, alguma coisa assim. Perfeito. Cor do cabelo. E agora sim a gente vai selecionar o pincel. Aqui no pincel a gente dá um clique no Alt e dá um clique aqui próxima à camada do cabelo dela para pegar exatamente essa tonalidade de cor. Então a gente seleciona e vai passando aqui a cor, ó, justamente nessas áreas aqui onde tem essa intensidade de amarelo, onde tem essa intensidade aqui um pouco mais clara. Então a gente vai selecionando aqui, você pode até aumentar um pouco mais o pincel. Então a gente vai passando aqui por cima, olha só, vai escurecendo um pouco mais, cada vez mais vai escurecendo, mais ou menos até aqui já tá bom o suficiente. Só que para não deixar assim, que parece de fato que você apenas passou o pincel, que foi exatamente o que a gente fez, para não ficar assim, olha só, a gente vai selecionar a opção aqui de normal e vai selecionar aqui a opção de mesclagem de multiplicação. Ainda assim, parece que a gente apenas passou o pincel aqui. Então, para não acontecer isso, a gente vai diminuir um pouco a opacidade aqui desta camada aqui para em torno de 40, 50 aí. Vamos verificar aqui um tamanho, uma quantidade bacana. Eu acho que 50% já vai ser o suficiente. 50%, então olha só, antes e depois, antes e depois. Então agora sim o nosso projeto aqui, essa nossa imagem já está mais integrado ao nosso background. Então, e obviamente, né, a gente vai selecionar todas essas camadas aqui da nossa modelo. Então vou agrupar todas essas camadas. Então tudo isso aqui é para melhorar ainda mais a percepção, para melhorar ainda mais a qualidade do seu projeto. Então aqui no background também a gente vai aplicar um pouco de iluminação. Então a gente vai selecionar aqui a camada, vai criar uma nova camada transparente, vai colocar aqui como luz, certo? Vai renomear para luz. E aqui nessa camada a gente seleciona, vai aqui no pincel, verifica se o pincel tá no tamanho bacana aqui, ó, em torno de 370 aqui, já tá bom o suficiente, dureza em 0. Aqui a tonalidade de cor é exatamente a mesma tonalidade de cor que a gente está utilizando lá. E dá apenas alguns pequenos toques aqui nas laterais, tá? Pequenos toques aqui, ó, bem interessante. Aqui na parte de baixo também podemos passar aqui um pouco desse jeito aqui e podemos até reduzir a opacidade para 60%, tá? Para ficar apenas um pequeno tom de luz aqui no nosso projeto. Então olha só, antes e depois, antes e depois. Basicamente isso daqui já traz um resultado bem interessante para o meu projeto. E lembrando, tá? Vai salvando o seu projeto aqui para caso o Photopea feche. Então, para salvar o seu projeto, você vai vir aqui no menu Arquivo, salvar como PSD, tá bom? Para caso o seu Photopea feche, você já tem salvo aí todo o seu projeto. E o que eu vou fazer aqui agora, você não precisa fazer isso. Eu vou fazer para que você visualize como que a técnica é feita e também para que você aplique em outras imagens, caso seja necessário. Nesse caso aqui é o seguinte, se a gente perceber aqui, ó, o tom de cor da boca dessa mulher tá bem opaco, né? Não tem nenhuma cor ali nítida, né? Então tá bem opaco, não curti isso. Eu quero trazer uma intensidade maior, como se fosse ali aprimorar o batom que ela tá utilizando aqui. Como é que a gente faz isso? Vou clicar aqui na camada da mulher novamente, selecionar uma nova camada, colocar aqui como batom, a gente pode renomear. Aqui nessa camada do batom a gente vai novamente clipar ela, seleciona o Alt, dá um clique nela, perfeito, maravilha. Agora sim, a gente vai no pincel, vai clicar aqui no Alt, pegar essa tonalidade de cor aqui, certo? Perfeito. E basicamente a gente vai passar esse pincel aqui por cima da boca dela. Então a gente vai diminuir o tamanho aqui do pincel. Em torno de 7 aqui já é o suficiente. E simplesmente a gente vai passar por aqui, ó.
basicamente isso aqui, ó. A gente vai passar só isso, certo? A gente vai passar aqui, ó. Não tem problema de ficar assim, tá? Daqui a pouco a gente vai resolver isso. E aí você vai passando aqui durante todo o processo aqui dos lábios dela, tanto na parte de cima quanto na de baixo, tá? Lembrando que você vai ter que fazer isso com calma, tá? Não precisa ser tão rápido assim. Tô fazendo porque o vídeo não ficar muito longo. Então, basicamente, isso daqui você vai estar fazendo aí, olha só como vai ficar, ok? E aqui, tudo que a gente vai precisar fazer é alterar aqui o modo de mesclagem. Então, a gente vai vir aqui em normal e clica aqui, ó, para a luz indireta, tá? Olha só como já melhorou, antes e depois. Então só o fato de você fazer isso aqui já vai melhorar e muito a qualidade aqui da nossa modelo. Então agora sim parece que de fato ela tem ali aplicado, né, um batom ali mais intenso, tá? Desse jeito aqui a gente já melhorou ainda mais a nossa modelo. Então vez ou outra a gente vai precisar utilizar essa técnica para melhorar ainda mais a nossa imagem. Então agora a gente vai adicionar a nossa CTA, que é a chamada para ação. Então a gente vai agora na parte dos textos, a gente vai duplicar aqui um desses textos, certo? Aqui a gente vai colocar a nossa CTA, o tamanho dessa fonte aqui em específica a gente vai estar deixando em torno de 30. Agora a gente vai adicionar uma forma aqui por trás desse texto. Então a gente vai selecionar aqui a nossa camada transparente, vamos criar aqui uma nova camada transparente, colocar o texto por cima, né? Ok, a gente vai selecionar agora a nossa ferramenta de Shape, clica, segura e seleciona aqui a opção de retângulo. Agora a gente clica, segura e arrasta aqui, mais ou menos para cá. Perfeito, a gente solta. E aqui nesse shape aqui da gente, o que é que a gente vai fazer? Vai selecionar aqui a opção das propriedades e vai diminuir aqui, ó, a intensidade. Vou colocar aqui em torno de 20. Olha só, para ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. 20 está muito arredondado, vou colocar aqui como 10, já vai ser bem interessante. Na verdade, vou colocar 15. Ok, 15 está bem melhor. Então, basicamente, a gente fez isso daqui, né? A gente melhorou ainda mais aqui a qualidade dessa nossa forma. Só que eu não vou deixar essa forma assim, eu vou deixar formato 3D, tá? Então, basicamente, o que você vai precisar fazer aqui nesse shape, tá? Você vai dar 2 cliques, vai abrir aqui o estilo de camadas. Então, as configurações são essas daqui. Na parte do bisel e relevo, você vai colocar a profundidade em 1000, o tamanho em 5. Aqui no ângulo, na parte de cima, você vai colocar 124 e na parte de baixo você vai colocar 30. Mantém aqui essa mesma intensidade da cor branca e aqui nessa parte você vai colocar essa tonalidade de cor aqui ou até mesmo uma cor mais escura, tá bom? E aqui na opacidade você deixa em 100 na parte de baixo. Na parte branca, né, a parte mais clara, você deixa em 75 mesmo. No traçado e marcador você vai colocar aqui a opção de 1 pixel, você vai colocar aqui a opção para dentro e você vai colocar aqui a opção com essa tonalidade de cor. Aqui no brilho interno você vai colocar aqui a opção na opacidade em 44%, a cor vai ser essa tonalidade aqui um pouco mais escura. E o tamanho você vai colocar 28. O alcance você mantém aqui em 50 pixels mesmo, tá? E a tensão você deixa em 0. Na sobreposição de gradiente você vai colocar aqui o ângulo menos 80. No linear você vai manter. Aqui nas cores em específico você vai colocar exatamente essas cores aqui. Olha só, esse tom de azul que a gente já tem aqui no nosso projeto. E também nessa parte aqui você vai deixar nesse tom aqui um pouco mais escuro também. Então essas daqui são as configurações, não tem problema se você não entendeu, é só você voltar o vídeo e utilizar essas mesmas configurações aqui, que você vai ter exatamente esse mesmo resultado aqui de forma. Então vamos adicionar aqui os nossos óculos, eu adicionei aqui a nossa imagem, vou criar aqui uma pasta também com os óculos. A gente primeiramente vai aplicar aqui uma matriz de saturação, então a gente vai vir em imagem, ajuste, matriz de saturação. E aqui a gente vai deixar tudo do jeito que tá, só vai vir aqui luminosidade, vai colocar menos 60, tá? Desse jeito aqui, ó, para diminuir um pouco essa intensidade aqui de luz, olha só, antes e depois, antes e depois. Maravilha. Vamos também em desfoque gaussiano, a gente vai vir aqui no menu filtro, borrão, desfoque gaussiano, vamos adicionar aqui um pequeno desfoque de 3 pixels mesmo, já vai ser o suficiente. Para finalizar, a gente vai vir novamente em imagem, ajustes e vai vir aqui na opção de níveis. Então aqui na opção de níveis a gente vai adicionar aqui a parte cinza, né, trazer um pouco para a direita aqui. E nessa parte de baixo a gente vai trazer um pouco para a esquerda para diminuir um pouco mais a intensidade aqui do nosso óculos, né? Então mais ou menos aqui desse jeito, 0.81 no cinza e aqui na parte branca 1.63, tá? Depois disso a gente clica em aceitar. Vou duplicar esse óculos aqui e vou colocar um para baixo e um para cima, né? Só que esse aqui no de baixo a gente vai transformar e vai transformar horizontalmente, tá? Para ele ficar desse jeito aqui, ó. E a gente vai reposicionar aqui
esse nosso óculos aqui um pouco para baixo, né? Vou diminuir até o tamanho dele aqui. Nesse de cima a gente pode até rotacionar, é só você clicar aqui bem próximo, né? Clicar aqui próximo para você rotacionar tanto para cima quanto para baixo. Vou deixar mais ou menos aqui, ó, para cima. Perfeito, a gente vai descer um pouco mais ele. Não é algo tão importante que precisa de muito foco, então por isso que a gente vai deixar ele um pouco mais suave. Então, para finalizar agora, a gente vai adicionar uma opção aqui de ruído, tá? Então, simplesmente a gente vai criar uma nova camada, certo? Nessa camada aqui a gente vai vir no menu editar, vai vir em preencher, seleciona aqui a opção de primeiro plano, seleciona cinza, clique em aceitar. Vai vir aqui em camada, converter em objeto inteligente. Agora vai vir no menu filtro, vai vir em ruído, adicionar ruído. A gente vai adicionar agora para 10 pixels de ruído e clica em aceitar. Vai vir agora nas opções de mesclagem dessa camada e vai alterar para luz linear. Ele vai ficar desse jeito aqui. E agora a gente vai adicionar aqui a opção de 50%, né? Vai diminuir a opacidade dessa camada para 50%. Vai ficar desse jeito aqui. Ainda estou achando que tem muito ruído, então eu vou dar 2 cliques aqui na opção de ruído, vou diminuir para 5. Vamos clicar em aceitar. Agora sim, já está bem mais suave, já está bem mais interessante. Então, olha só, sem ruído e com ruído, sem ruído e com ruído, tá? Desse jeito aqui. E para finalizar agora, de fato, a gente vai adicionar o nosso Camera Raw. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Vai agrupar todas essas camadas. Então, vou selecionar a primeira, clicar no Shift e selecionar a última camada aqui do background. Vamos clicar aqui na pasta, nessa camada aqui do projeto, clica no Alt, vai vir aqui no menu camada, e vai selecionar a opção aqui de mesclar camadas. E aí você espera um pouco que ele vai carregar para mesclar todas essas camadas aqui da nossa pasta em uma única camada. Ele já fez isso, agora a gente vai converter essa camada aqui como objeto inteligente, menu camada, objeto esperto, converter em objeto inteligente. E agora a gente vai vir no menu filtro e vai clicar em Camera Raw e a gente vai selecionar essas configurações aqui que eu vou falar agora para vocês. Então aqui no Camera Raw, essas são as configurações que a gente vai utilizar. Exposição -0.1, contraste 15, highlights 10, shadows 20, whites 15, blacks -5. Aqui em color, a temperatura é -10, vibração 20, nos effects tudo 20, 20 textura, clarity e 20 enhancer também. Então tudo isso são as configurações que a gente vai fazer aqui no nosso Camera Raw. Então após isso é só a gente clicar aqui em aceitar. Então maravilha, olha só o resultado que ficou aqui o nosso projeto. Olha só, sem o Camera Raw, com o Camera Raw. Antes e depois, olha só que resultado insano que a gente teve aqui com o nosso projeto, tá? Utilizando apenas o nosso celular e o Photopea, que é totalmente gratuito. E agora eu quero saber de você, o que é que você achou desse resultado aqui? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber muito a sua opinião. E se você quiser trazer dicas aqui de nichos para a gente criar aqui no Photopea utilizando o celular, é só me seguir lá no Instagram, @davisroseno, e deixar lá o seu comentário. Então se você também quiser aprender a criar projetos assim como esse, já se inscreve aqui no canal, que toda semana, todos os sábados, a gente está criando uma live ao vivo, utilizando o Photopea pelo celular, criando um projeto totalmente do zero. Então já se inscreve aqui para você não perder esses conteúdos também riquíssimos, para utilizar o Photopea apenas com o seu celular. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e envie esse vídeo para um amigo. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui com esse vídeo e te vejo no próximo vídeo.